Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Divina, da disciplina de História. Nós estaremos corrigindo agora a atividade do livro de vocês da página 112, os números 1, 2 e 3. Vocês já têm a atividade copiada aí no caderno, é só acompanhar a explicação, tá? E fazendo aí as devidas correções. Nós temos a civilização egípcia que se desenvolveu às margens do rio Nilo. Se você observar o mapa que foi colocado aí para vocês, você observa deserto de um lado e deserto de outro. Então, essa civilização ela vai se desenvolver numa região desértica. Então, assim, para a gente analisar, fica até difícil, né, o desenvolvimento de uma civilização no meio do deserto. As dificuldades são bem maiores. Porém, o rio Nilo passou a ser considerada uma dádiva. O que é uma dádiva? Um presente divino, né? Foi considerado uma dádiva pelos egípcios porque só foi graças às enchentes do rio Nilo que eles conseguiram se desenvolver nessa região. Aí nós temos aí a pergunta número 1, que é a seguinte: qual era a importância do rio Nilo para os povos antigos que habitavam o norte do continente africano? Esse rio, ele tinha um período de junho até aproximadamente novembro, que ele transbordava, ou seja, ele enchia e transbordava as margens. Depois que ele voltava ao seu leito normal, ele deixava um fertilizante natural chamado humus, que era proveniente dos restinhos, né, de plantinhas que apodreciam, das fezes dos animais, das águas, dos restos, né, desses próprios animais. Isso daí era considerado um adubo. Isso daí deixava as terras bastante férteis e propícias para o desenvolvimento da agricultura. Quando esse rio voltava ao seu leito normal, a terra estava prontinha, né, irrigada, adubada. Então, para essas primeiras civilizações, praticar a agricultura era indispensável, porque era um meio deles conseguirem adquirir o alimento para a sobrevivência. E aí o rio Nilo, já devido a essas enchentes, já facilitava para eles, né, conseguirem se desenvolver no meio desse grande deserto. Além ainda que eles podiam praticar a pesca, né? E junto com isso eles também já se dedicavam à criação também de alguns animais. Então a importância do rio foi muito grande para o desenvolvimento dessa civilização. E ele só enchia, né, transbordava, porque a nascente fica numa região montanhosa, não era no Egito que chovia, numa região montanhosa no sul da Turquia, em que as águas desciam e quando chegavam no Egito, as águas transbordavam. E isso acontecia todos os anos. Então acabou favorecendo o desenvolvimento da civilização egípcia. E o interessante é que esse fato acontece ainda nos dias de hoje. E nós temos ainda algumas comunidades ribeirinhas que ainda praticam a agricultura aproveitando as enchentes do rio Nilo. Aí agora vamos para a letra B, né, ainda da número 1. De que modo os ciclos naturais de cheias e vazantes desse rio influenciavam o modo de vida desses povos? Citem exemplos de técnicas e tecnologias agrícolas que comprovem a sua resposta. Como já foi dito, ele, né, deixava o fertilizante natural, que nós chamamos de humus, que dava para eles praticarem a agricultura. E como desenvolvimento tecnológico, eles aprenderam a aproveitar esse regime e passaram a desenvolver canais, né, diques, que fazia com que eles também conseguissem levar as águas para os locais mais distantes, né, e também aproveitar melhor as terras férteis durante todo o ano, né. Então, eles já desenvolveram um calendário onde eles passavam pelo período das enchentes, plantavam, colhiam, deixavam as terras prontas novamente, porque já iria vir novamente o período das enchentes. Letra C. Levanta uma hipótese sobre essa questão. Por que as construções desses povos antigos eram feitas em regiões distantes das margens do rio Nilo? De início,
Eles perdiam muito as suas construções, as suas plantações, porque nem eles não conheciam o ciclo do Rio Nilo, né? Não tinham tanto conhecimento com relação a essas enchentes. Então, assim que eles habitaram a região, acontecia muito de vir as inundações. Aí eles perdiam plantação, perdiam animais, perdiam construções, porque eles estavam bem mais próximos das margens do rio, para facilitar o acesso à água. Porém, quando eles conseguiram estudar toda a questão do Rio Nilo, conseguiram desenvolver um calendário, descobrir as épocas certas em que as enchentes ocorriam, eles foram ficando mais distantes. E aí eles passaram a perceber que eles tinham que construir mais distante, né? Que eles tinham que aprender a fazer os canais de irrigação, que eles tinham que aprender a fazer os diques, que eles tinham que aprender a represar as águas, para eles poderem conseguir passar pelas enchentes sem perder tudo. Só que isso, lógico, foi um longo processo, né? Mas, graças a Deus, deu certo, porque eles conseguiram formar aí uma importante civilização. Agora vamos lá para a número 2. A número 2 tinha um textinho aí para ajudar, né? E aí a pergunta é o seguinte: no texto, qual fonte histórica foi analisada pelos pesquisadores, né, para conhecer o reino de Kush, que também é na África? E esse tipo de fonte histórica é comum entre os povos antigos do continente africano? Bom, primeiro, vamos voltar lá atrás no conceito de fonte. Fonte, vocês já sabem, já foi passado para vocês, que é tudo que nos transmite informações. Necessariamente, não precisa ser somente escritas, né? Qualquer objeto, né? Qualquer resto, qualquer pintura deixada pelos seres ao longo de sua trajetória, nós consideramos como fonte. Porém, para analisar o reino de Kush, né, eles estudaram textos egípcios. E aí pergunta se a mesma fonte foi utilizada para o estudo de outras civilizações. E vocês sabem que muitas das civilizações antigas, elas não deixaram documento escrito. Então, a ferramenta utilizada seria o quê? Utensílios, né, adornos de metais, pedras, construções. Então, nem sempre o conhecimento sobre essas civilizações antigas é feito com base em estudos de textos escritos, tá? Então, diferentes fontes passaram a ser utilizadas aí. A letra B, a gente vê aí a imagem, né, de alguns soldados cuxitas. Aí a pergunta é a seguinte: núbios e egípcios antigos compartilharam diversos aspectos culturais? Que relação entre eles pode ser identificada nos objetos retratados nessa imagem? Essa imagem, ela representa o exército núbio a serviço do faraó do Egito, ou seja, entendemos aí que eles tinham uma importante ligação, né, e que eles formavam aí uma grande aliança militar. Então eram povos, né, diferentes, porém faziam alianças entre si. Questão número 3. A questão número 3 também deixa um texto aí, né, que fala sobre a questão da mulher. Aí a pergunta é a seguinte: as semelhanças entre o papel da mulher egípcia e o papel da mulher núbia na antiguidade? Explique. A autora desse texto aí, ela faz uma comparação entre as mulheres egípcias, as mulheres gregas, as mulheres romanas, as mulheres árabes e as mulheres cristãs. Por quê? Porque nós sabemos